Olá, bom dia. O encontro histórico traz a esperança de paz para uma região que vivia o risco de uma guerra nuclear. Pela primeira vez, um ditador norte-coreano cruzou a fronteira e pisou em território da Coreia do Sul. É a primeira conversa entre líderes dos dois países em mais de uma década. E ela termina com o anúncio do fim da guerra na península, 65 anos depois do cessar-fogo no conflito. E você vai ver também que a Polícia Federal pediu mais 60 dias para o inquérito que investiga se o presidente Michel Temer beneficiou empresas do setor de portos em troca de propina. A filha de Temer deve ser chamada para depor. O juiz Sérgio Moro decide manter em Curitiba a ação contra o ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia. Outra investigação que vai para as mãos de Moro é a do ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB. Ele perdeu o foro privilegiado ao renunciar ao cargo para concorrer às próximas eleições. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais autoriza a abertura de processo de impeachment contra o governador Fernando Pimentel, do PT. Os assaltos a instituições financeiras explodem no país. Bancos e caixas eletrônicos não são os únicos alvos. Os ataques contra lotéricas e correios deram um salto este ano. Parece um lixão, mas é um dos maiores hospitais no Tocantins. A gente já mostrou o problema aqui no Bom Dia, mas esse absurdo se repete. Os efeitos da invasão de produtos chineses comprados pela internet. Os correios não dão conta de tantas encomendas. Pior para o consumidor, que leva meses para receber o que comprou. As medidas anunciadas para tentar segurar os juros estratosféricos do cartão de crédito. A casa do jornalista Roberto Marinho vai abrir as portas para o público no Rio, com quase 1.500 obras de arte em exposição. São esses os nossos destaques. E hoje é sexta-feira, dia 27 de abril, onde o Brasil está começando. Uma boa notícia para abrir a edição do Bom Dia Brasil desta sexta-feira. É o anúncio do fim da guerra entre as Coreias. Depois de mais de 60 anos de conflito, os líderes das duas Coreias, a do Norte e a do Sul, se encontraram pessoalmente hoje e anunciaram, Ana, o tão aguardado acordo de paz. E eles fizeram também outros anúncios importantes nesse encontro histórico que terminou agora há pouco. Então vamos direto falar com o nosso correspondente na Ásia, o Márcio Gomes, que acompanha tudo, conversa ao vivo aqui com a gente. Márcio, boa noite aí para você. Uma notícia muito boa e muito aguardada. Exatamente, Ana Paula, Chico, bom dia a todos aí. Não é sempre que a gente pode dar uma notícia tão boa assim, né? A declaração conjunta dos dois líderes coreanos, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi o último evento desse encontro histórico. Eles disseram que o Tratado de Paz deve ser assinado antes do fim do ano. Os dois líderes declararam solenemente que não haverá mais guerra na Península Coreana e que uma nova era de paz vai começar. Eles anunciaram também que o presidente do Sul vai viajar para a capital do Norte, Pyongyang, ainda este ano, e que as duas Coreias vão promover uma nova reunião entre as famílias divididas pela guerra. A declaração conjunta assinada pelos dois líderes também confirma o plano da completa desnuclearização da península, mas não avança muito em detalhes. O aperto de mão histórico entre o líder da Coreia do Norte e o presidente sul-coreano foi transmitido ao vivo. Depois de tanto tempo de tensão extrema na região, é impossível não estranhar como a Coreia do Norte passou de um país que explodia bombas e testava mísseis com muito orgulho para uma nação que agora quer a paz. Se a história é feita de pequenos passos, esse, na linha que divide as duas Coreias, foi um deles. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, se tornou nesta sexta-feira o primeiro líder do país a pisar no território do Sul. E depois a surpresa. Kim convidou o líder sul-coreano a dar um pulinho no norte. O presidente Moon Jae-in pareceu hesitar, mas aceitou de mãos dadas. Assim, com boa vontade, quebrando o protocolo, começou o encontro entre os dois líderes. No começo da primeira reunião, as palavras de Kim Jong-un: "Vou tentar o meu melhor para termos uma boa conversa." E Moon Jae-in afirmou que não apenas a Península Coreana, mas o mundo está nos olhando agora. Antes da segunda reunião do dia, outro gesto trouxe a esperança de união. Os dois líderes plantam juntos uma árvore pela paz e prosperidade. A terra e a água foram trazidas dos dois lados da fronteira.
O pinheiro foi semeado em 1953, o ano em que os dois países assinaram a trégua para acabar com as hostilidades na Guerra da Coreia. Numa conversa a portas fechadas que durou 1 hora e 40 minutos, eles trataram da declaração de paz entre os dois países. As Coreias se dividiram no fim da Segunda Guerra Mundial. O território estava ocupado pelos japoneses, que começavam a se render às tropas aliadas. Os dois principais líderes do bloco, os Estados Unidos e a União Soviética, concordaram em dividir a península. Mas a tensão explodiu quando forças norte-coreanas invadiram o sul. Os Estados Unidos e a ONU reagiram e a China saiu em defesa dos coreanos do norte. 4 milhões de pessoas morreram, a maioria civis. A situação só mudou quando os Estados Unidos ameaçaram jogar bombas atômicas na região. Em 1953, os dois lados assinaram um cessar-fogo, mas tecnicamente continuaram em guerra. Até hoje, os dois países têm mísseis apontados um para o outro e famílias separadas pelo conflito. Nas outras 2 vezes em que houve encontros semelhantes entre líderes coreanos, no ano 2000 e em 2007, ambos na Coreia do Norte, o Norte não cumpriu suas promessas. Mas a Coreia do Sul também teve sua parcela de responsabilidade, mudanças de governo, guinadas para uma linha mais dura, de menos negociação. Agora, mesmo tendo os Estados Unidos por trás de cada posição sul-coreana, o papel de Moon Jae-in hoje foi fundamental e vai ditar o tom dos próximos encontros. Esse passo importante de hoje, aliás, tem muito a ver com ele, Moon Jae-in. Ele é filho de refugiados norte-coreanos, já tinha negociado antes de ser presidente com os norte-coreanos e prometeu isso também na campanha presidencial. Teve que engolir muitos sapos, além de enfrentar a oposição dentro da Coreia do Sul. Uma vitória de Moon Jae-in, uma vitória para a paz. Chico, Ana Paula. Uma grande conquista, né, Márcio? Obrigada pelas suas informações. E olha, o mundo todo está de olho nesse encontro, no que isso pode representar para a paz, para a diplomacia internacional. Então vamos agora para Londres falar com o nosso correspondente Pedro Vedova. Oi, Pedro, bom dia para você. Como é que os governos pelo mundo estão reagindo a essa reunião das duas Coreias? Bom dia, Ana, Chico, para todo mundo. Logo depois do início do encontro, a Casa Branca disse que os Estados Unidos têm muita esperança de que as negociações de hoje vão ter um impacto significativo para a paz e prosperidade na região. O governo americano também espera concluir os preparativos para a reunião entre o presidente Donald Trump e o Kim Jong-un. Vale lembrar que meses atrás os dois líderes trocavam insultos e ameaças. A tensão atingiu o maior nível quando os norte-coreanos testaram um míssil capaz de atingir os Estados Unidos no fim do ano passado. Mas de lá para cá, o clima melhorou, a reaproximação foi selada com a visita do Mike Pompeo a Kim Jong-un no começo do mês. Pompeo agora é o secretário de Estado e articula o encontro entre Trump e o ditador norte-coreano. Ontem, um encontro da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, ele se mostrou otimista com a reaproximação das Coreias, só que o ministro do Exterior britânico foi mais cuidadoso. O Boris Johnson afirmou que é difícil mostrar muito otimismo com o regime norte-coreano por causa do histórico do país. O governo australiano também se manifestou. A chefe da diplomacia disse que a Coreia do Norte deve demonstrar que está realmente comprometida com o fim do programa nuclear. É isso, Ana. Daqui a pouco eu volto com outras notícias da Europa. Tá certo. Até já, então, viu, Pedro? Agora vamos falar das nossas notícias aqui do Brasil. 3 defensores públicos estão sendo mantidos reféns numa rebelião na penitenciária de Lucélia, que fica no interior de São Paulo. Vamos ter as informações ao vivo com o repórter David de Tarso. David, como é que estão as negociações por aí? Oi, pessoal, muito bom dia a vocês, bom dia a todos. Bom, as negociações elas não avançam, nós falamos um pouco distante aqui da penitenciária, que foi o lugar que a gente conseguiu o sinal para participar ao vivo. Segundo a Polícia Militar, o GAT está realizando aí as negociações, mas os presos, eles pedem, por melhorias nas condições que eles são tratados e também reclamam da superlotação. A SAP confirma essa superlotação, são quase 400 presos a mais que estão na unidade. E, segundo a Polícia Militar, tem presos que estão feridos nessa rebelião que começou ontem por volta das 2h30 da tarde, mas os líderes aí desta rebelião não deixam que os bombeiros entrem para que prestem os socorros. Inclusive, um dos presos está com as pernas quebradas. Eles também pedem a presença de pessoas ligadas a igrejas e também pessoas aí dos direitos humanos. A gente segue acompanhando essa rebelião aqui no interior de São Paulo. Ok, David, obrigado.
E vamos falar agora de roubos a bancos e caixas eletrônicos que dispararam esse ano. Estão cada vez mais violentos. O armamento pesado dessas quadrilhas assusta. E agora elas também estão atacando lotéricas e agências dos Correios. César Tralli, bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia, Ana Paula. Bom dia para todo mundo. Essas quadrilhas vão ficando cada vez mais abusadas e ousadas, né, Chico? Infelizmente, essa é a realidade. Quadrilhas que levam terror para cidades e rodovias em todo o Brasil. E para vocês terem uma ideia, né, 22 pessoas morreram nesses ataques criminosos só nos primeiros 3 meses deste ano. A gente acompanha agora na reportagem do Alberto Gaspar. Em Catu, no interior da Bahia, câmeras de segurança espalhadas pela cidade registraram o arrastão durante a madrugada. Homens bem armados, dando tiro, estavam todos camuflados, todos de preto e gorros na cabeça. Foi pânico total na cidade, né? Eram 40 assaltantes, várias lojas, 4 agências bancárias e este posto correspondente bancário foram atacados. Eles derrubaram a porta com um veículo, com um carro, levaram um cofre e destruíram tudo. Um levantamento feito pela Confederação Nacional dos Trabalhadores de Segurança Privada registrou que o número de assaltos a instituições financeiras cresceu em média 60% no primeiro trimestre do ano, em relação ao mesmo período de 2017, e com um aumento também de violência. Neste ano, os ataques resultaram na morte de 22 pessoas, entre vigilantes, policiais, funcionários, clientes e pessoas atingidas nas ruas. No ano passado, foram 4 mortes. Os ataques a caixas eletrônicos aumentaram 14%, a carros fortes 52% e contra os bancos 83% de aumento. Além desse aumento expressivo nos ataques a bancos, carros fortes e caixas eletrônicos, o levantamento também mostra uma escalada nos casos envolvendo outros pontos que concentram a circulação de dinheiro vivo, como postos e agências dos Correios e também casas lotéricas. Contra elas, os ataques mais do que dobraram. Um dos casos foi em Mata, pequena cidade do Rio Grande do Sul. Assaltantes roubaram dinheiro dos caixas da lotérica. Também atacaram uma loja e 2 agências bancárias. Estão bem tranquilos, sabe, não tem policiamento. Na hora do ataque, a viatura da Brigada Militar estava numa cidade vizinha, São Vicente do Sul. Este especialista em segurança diz que a falta de presença policial em lugares mais remotos é mesmo um atrativo para os assaltantes, que estudam os alvos. E, segundo ele, a polícia tem outra deficiência para combater esse tipo de crime. As polícias civis no Brasil elas estão extremamente desestruturadas, com isso elas não conseguem fazer investigações a contento para combater essas quadrilhas que estão agindo, o crime vai se proliferando. O dado mais impressionante é dos ataques contra correios e correspondentes bancários, um aumento de mais de 800%. A Confederação de Trabalhadores, responsável pelo levantamento, tem uma série de propostas para melhorar a segurança das operações que envolvam grandes valores. Se preocupa particularmente com o poder de fogo dos criminosos e cobra providências das autoridades. Ação mais efetiva, né, por parte das secretarias de segurança pública nos estados, até mesmo por parte da Polícia Federal, no controle das fronteiras, para poder tirar de circulação não só os bandidos, mas esse armamento pesado que assusta a população do nosso país, né, na mão desses marginais. O que tem de arma por aí, né? Inacreditável. A gente tentou contato com a Polícia Federal agora de manhã, mas por causa do horário não conseguimos. Essa semana entraram em vigor leis mais pesadas para quem usar explosivos para esses ataques. A pena passa de 2 a 8 anos de prisão e multa para um prazo de 4 a 10 anos de prisão e multa. Agora também, né, Chico e Ana, tem que ter mais fiscalização em cima do comércio, né? Do armazenamento, de dinamite, né? Enfim, desses explosivos todos, porque a gente já denunciou muito isso aqui, não há praticamente controle algum. Não, e são cargas grandes de explosivos, né, Tralli, que ficam circulando por aí. Falta realmente um trabalho de investigação em cima, porque, como a gente mostrou, os crimes são cada vez mais assustadores, indo para tudo que é tipo de cidade pequena, médio porte, enfim, não está ninguém livre desse tormento. Principalmente cidades pequenas que não têm preparo para enfrentar isso, né? Não, e às vezes quando explode aquele banco, fica sem banco, dá para todo mundo ainda por cima, né? Além da violência toda, porque não tem nem outra opção. Obrigada, Tralli. Até já. Olha, até já.
Aqui no Rio já estão em liberdade 114 homens que foram presos numa operação contra a milícia. Outros 23 presos devem deixar a cadeia hoje. A Justiça considerou que não havia provas contra eles. Dona Márcia e seu Milton viveram 6 horas de angústia em frente ao complexo de Bangu. Tem 19 dias, dona, que eu não sei, senhora, o que é ver o meu filho. Eu quero meu filho, quero abraçar o meu filho. Também à espera do filho, Dona Elza perdeu as forças. Ansiosa por notícias, mal conseguiu comer durante todo o dia. No dia 7 de abril, a polícia fez uma operação contra milicianos numa festa em um sítio em Santa Cruz, na zona oeste do Rio, e prendeu 159 homens. Foram apreendidos carros roubados, 32 armas, a maioria fuzis. Mas o homem apontado como chefe do bando conseguiu fugir. Esta semana, a Justiça revogou a prisão preventiva e expediu alvará de soltura para 137 presos. O Ministério Público alegou falta de provas contra eles. Já a Defensoria Pública apontou erros da polícia e do Judiciário e disse que nenhum preso foi ouvido individualmente em audiências na Justiça antes de ser levado para o presídio. A Justiça manteve a prisão de 21 suspeitos, que vão continuar em Bangu. A polícia afirma que era uma festa de celebração dos milicianos e que vai continuar investigando todo o grupo. Ontem, por volta de 1h30 da tarde, os primeiros detidos começaram a deixar a cadeia e foram recebidos com festa. Assim foi durante todo o dia. Abraços, reencontros e emoção. Agora são 9h30 da noite e a expectativa é grande pela saída de mais um preso. Quando a gente vê essa euforia das famílias, é porque tem alguém saindo. Entre os que saíram à noite, Jefferson, o filho do seu Milton e da Dona Márcia. Acabou agora. Agora vai voltar para casa, vamos ter a família unida de novo. Depois de dias de pesadelo, ele só quer recomeçar a vida. Meu filho, meu Deus! Hoje é sexta-feira e todo mundo quer saber sobre o tempo, né? Isabela Camargo já está por aqui com a gente. Bom dia, Isabela. Qual que é a previsão para hoje, hein? Conta aí. Oi, Chico, bom dia para você, Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Tempo bem estável, isso significa que não teremos grandes mudanças. Então, o sol continua em grande parte do país e essa é uma boa notícia para quem vai viajar mais tarde. A previsão de pancadas de chuva continua para a região norte, parte do nordeste e também Espírito Santo, como tem acontecido durante essa semana. Vou te mostrar os detalhes aqui no mapa, você vê nas áreas em verde então. Começa aqui em Rondônia, Acre, vai para Roraima, Amapá, avança aqui pela faixa norte do Nordeste, pelo leste também até Alagoas, e aí vem aqui pelo oeste do Piauí, parte norte de Goiás e Mato Grosso. Então, pancadas de chuva, então sol entre nuvens e pancada de chuva dependendo da umidade que estiver circulando. Aqui do Recôncavo Baiano, passando pelo Espírito Santo, leste de Minas e também norte do Rio de Janeiro. Mas pancadas de chuva, nada de chuva volumosa, tá? Agora é o seguinte, no Rio Grande do Sul, tem essa frente fria chegando aqui, ela deve provocar chuva no sul do estado a partir desta noite, tá? Ela não avança para o sudeste, por quê? Nós temos essas duas áreas de alta pressão que funcionam como um bloqueio atmosférico. E assim, a circulação do vento é de cima para baixo e aí empurra o ar seco, então, de cima aqui para a superfície. Dessa maneira, fica bem difícil das nuvens de chuva se formarem, tá certo? As temperaturas ficam assim, além de um tempo bem seco. 32 graus para Campo Grande, Porto Alegre também, 32 Porto Velho e também Fortaleza, 28 Vitória, 27 em Brasília, 29 em São Paulo e 31 no Rio de Janeiro. Chico e Ana. Agora, Isabela, você falou aí do fim de semana, mas tem muita gente que já está olhando um pouquinho mais na frente, que é no feriado. Vai ser com sol ou com chuva, hein? Ana, sol em boa parte do país, porque os bloqueios, como eu acabei de mostrar, não deixam nada chegar. E aí fica tudo como tá. Vou te mostrar aqui, chuva então até o final do feriado, continua concentrado na região norte, boa parte aqui do Maranhão, Piauí e Ceará.
Recôncavo Baiano, também pegando aqui parte do nordeste da Bahia. E essa chuva que a gente está vendo aqui no sul do país, ela deve acontecer principalmente entre hoje à noite e amanhã, tá? Então, só aí no final de semana. Separamos algumas cidades turísticas. Veja, amanhã, Itajaí, Santa Catarina, sol entre nuvens, pancadas de chuva, mas não esfria. Bonito, Mato Grosso do Sul tem tido aí um pôr do sol bonito nesses últimos dias também por conta do tempo seco. Amanhã fica com um pouquinho mais de umidade, mas continua quente. Búzios, no Rio de Janeiro, tempo super firme. Belém, no Pará, 32 graus. Ana. Obrigada, Isabela. Então, bom fim de semana para você. Para nós. E agora a gente traz uma notícia que vai mexer com o bolso da gente. Os bancos estão proibidos de cobrar juros maiores de quem não consegue pagar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito. Essa é uma das medidas anunciadas ontem pelo Conselho Monetário Nacional para tentar frear aqueles juros exorbitantes no cartão que a gente conhece e que voltaram a subir no mês de março. Vamos ver o que vai mudar agora, já a partir do mês de junho. Entre as medidas está o fim do pagamento mínimo. Vamos mostrar aqui que é de 15% do total da fatura. Agora, cada operadora vai definir esse percentual de acordo com o tipo de cartão e com o perfil do cliente. Além disso, foram criados limites para os juros cobrados de quem não consegue pagar a fatura mínima do cartão. Hoje, os cartões cobram juros maiores de quem fica inadimplente. Vamos ver de ordem de grandeza estamos falando. Olha aqui, no mês passado, os juros do cartão de crédito, do rotativo, subiram para 334,5% ao ano. Os juros do cheque especial também tiveram uma alta mais ligeira de 324,7% ao ano. E isso no momento que a gente sabe que a taxa básica de juros despencou para a mínima histórica de 6,5% ao ano. Olha, segunda-feira é dia 30 e termina o prazo para entregar a declaração do imposto de renda. 8 milhões de contribuintes deixaram para a última hora. Joconda Brasil traz informações de Brasília. Tem gente na correria, né, Joconda? Bom dia. Ainda bem que tem um fim de semana aí pela frente, né, Chico? Bom dia para você, bom dia para todo mundo. A Receita espera receber 28 milhões e 800 mil declarações este ano. Tem que fazer o imposto de renda. Quem recebeu no ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Vale lembrar que nesse ano é obrigatório informar o CPF de dependente a partir de 8 anos ou mais. A Receita diz que quem entregou a declaração no começo do prazo, sem erros, inconsistências ou omissões, vai receber a restituição mais cedo, claro, se tiver direito a ela. Idosos, quem tem doença grave ou é portador de alguma necessidade, seja física ou mental, também terão prioridade. As restituições começam a ser pagas em junho, vão até dezembro, claro, para quem não caiu na malha fina. Chico, Ana. Prazo acabando, Joconda. Obrigada pelas informações. O IBGE divulgou ontem uma radiografia da realidade enfrentada pelas famílias brasileiras. E a pesquisa escancarou o impacto da crise na vida das pessoas. Vamos ver os números aqui, olha, das cerca de 70 milhões de casas que temos aqui no Brasil, 6 milhões foram cedidas a outras pessoas. E esse número de famílias morando de favor aumentou 7% de 2016 para 2017. Já o número de imóveis financiados caiu em 4,5%. O percentual de casas com acesso ao saneamento básico se manteve praticamente estacionado, não melhorou em nada. E olha, a gente vê aqui a diferença de 2016 para 2017, praticamente a mesma coisa. E de cada 3 famílias, uma não tem acesso à rede de esgoto. Enquanto isso, olha, 92,7% das pessoas têm telefone celular. Aliás, a pesquisa mostrou que os celulares estão cada vez mais tomando o lugar dos computadores, que estão presentes, olha aqui, em menos da metade das casas pelo Brasil. O IBGE destacou ainda que nós somos, ao todo, 207 milhões de brasileiros, a maioria se considerando aqui, olha, branco ou pardo. Agora, o número de brasileiros que se declaram pretos, que é como o termo é usado na pesquisa, aumentou 22% nos últimos 5 anos. O brasileiro nunca comprou tanto usando sites internacionais, principalmente da China. Só que a gente está tendo que esperar cada vez mais e mais para receber essas mercadorias compradas lá fora, e tudo por falta de estrutura aqui. Trali, os Correios não estão dando conta de entregar tudo a tempo, né? A gente está falando aí de meses de atraso.
Infelizmente, né, Chico? E aí é uma decepção atrás da outra, porque o cliente não tem nem como rastrear a mercadoria depois que ela chega aqui no Brasil, fica sem saber onde está o produto, quanto tempo vai levar até que ele chegue em casa. Os repórteres Wilson Kirsch e Ana Paula Campos explicam o que está acontecendo. A Ariane conseguiu encontrar o vestido de noiva dos sonhos num site chinês. E não é só para não estragar a surpresa que nós não vamos mostrá-lo aqui. Ele chegou no Brasil dia 20 de fevereiro e até então eu não tenho mais nenhuma informação. Tento rastrear, mas pelo site do correio, pelo código, eu só tenho informação que saiu da China e que chegou no Brasil. Roupas, eletrônicos, computadores e acessórios para celular são os produtos que os brasileiros mais compram em sites internacionais, segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. No ano passado, esses sites, a maioria chineses, faturaram mais de 7 bilhões de reais com clientes do Brasil. Em 5 anos, os gastos dos brasileiros com esse tipo de compra triplicaram. Você consegue encontrar produtos que chegam a custar 10% a 20% do que você encontra produtos nacionais, por exemplo. É muito mais barato, o consumidor acaba entendendo isso e mesmo com a taxação, mesmo com a tributação daquele produto, ainda vale a pena você comprar de fora. Da China, os produtos seguem de avião até a Europa ou os Estados Unidos, onde fazem uma escala, e depois chegam ao Brasil. A principal porta de entrada é o aeroporto de Guarulhos. Só que a maior parte ainda faz uma outra viagem aqui dentro do país. Antes de ser entregue ao consumidor, vai para Curitiba, como mostra o repórter Wilson Kirsch. É correria o dia inteiro. Todo produto importado com peso de até 2 quilos vem parar aqui, no Centro Internacional dos Correios em Pinhais, região metropolitana de Curitiba. As sacolas são abertas e os pacotes registrados no sistema. Depois, os pacotes passam pelo raio-x da Receita, que só taxa mercadorias com preço acima de $50, cerca de R$175. Aí são separados e despachados para entrega. É uma linha de produção lenta e sobrecarregada. Os Correios tinham outro centro internacional aqui na capital do Paraná, mas ele foi desativado porque ficou pequeno para tanto movimento. Em 2015, a empresa alugou esse barracão com espaço 3 vezes maior. São 15 mil metros quadrados, abarrotados de produtos importados do mundo inteiro. Aqui, de cada 10 encomendas, 8 vêm lá da China. A média, que era de 200 mil pacotes por dia, atingiu um pico de 400 mil em novembro do ano passado, por causa das compras de fim de ano e da Black Friday. Os Correios não deram conta e as encomendas se acumularam. Hoje são 300 mil pacotes por dia e a liberação continua lenta. A Edna comprou 20 luminárias num site chinês em setembro do ano passado. Recebeu só 17 até agora. Diz que já cansou de reclamar, mas nada das encomendas. Tem muita mercadoria parada? Me diga onde ela está, eu vou buscar, não tem problema. Mas eu sei que elas estão aqui. Um outro problema é que a maior parte dos sites chineses oferece a modalidade mais barata de envio de mercadorias. São milhares de pacotes que, além de não poderem ser rastreados pela internet, têm que ser separados manualmente um a um, o que torna o serviço mais demorado. Depois que passam pela triagem da Receita Federal, os pacotes são preparados para entrega. Aí começa outra viagem. Grande parte das encomendas acaba voltando para São Paulo, o maior mercado de compras online do país. Depois de liberadas em Curitiba, 1/3 das 300 mil encomendas que chegam ao Brasil todos os dias passa por esse centro dos Correios aqui na zona oeste de São Paulo. Funciona 24 horas por dia para dar conta das entregas. O presidente dos Correios concorda que é preciso agilizar o processo. A empresa pretende abrir um novo centro de triagem e distribuição perto do aeroporto de Guarulhos, mas não há prazo para isso. Você deixaria de enviar esses produtos para Curitiba, para a Receita Federal fazer o desembaraço em Curitiba e voltar para São Paulo para fazer a distribuição. Já está em estágio avançado de negociação a aquisição, o aluguel de um imóvel onde será implantada uma unidade para facilitar esse trabalho da Receita Federal. Enquanto isso não acontece, a Ariane já pensa num plano B caso o vestido dos sonhos não chegue para o casamento. Foi a primeira coisa que eu procurei e tenho que receber respostas logo para estar indo atrás de um outro vestido. Porque sem vestido não tem casamento, né?
Então, olha, pelo menos uma boa notícia nessa história toda. Os Correios identificaram onde está o vestido de noiva da Ariane e ela logo vai receber a encomenda. Vai ter casório, Chico e Ana. Mas o mais importante é o noivo, né? O vestido. O noivo está na posse, está tudo certo. Aleluia, Tralha. Agora, Tralha, é um serviço caro esse dos Correios, né? As pessoas pagam, ainda mais quando é encomenda internacional e tal. É inacreditável demorar esse tempo todo e deixar todo mundo nessa indefinição, nessa falta de informação. Enfim, tem que melhorar mesmo. Obrigada, viu? Valeu. 10 pessoas foram afastadas de cargos públicos em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, entre elas o presidente da Câmara, Renan Santos Pereira. Todos são investigados por envolvimento em irregularidades em contratos na área de saúde. A cobertura onde mora o médico e presidente afastado da Câmara de Vereadores de Guaíba, Renan dos Santos Pereira, do PTB, foi um dos alvos da operação. Ele foi mostrado ontem aqui no Bom Dia Brasil por suspeita de comandar um esquema de contratos irregulares com a Secretaria de Saúde da cidade, que movimentou cerca de 5 milhões de reais. Sem nenhum bem declarado à justiça, Renan esbanjava dinheiro no exterior. Em Miami Beach, eu estou comprando muito. Nem a especialização em pediatria dele era válida. A polícia apreendeu o diploma, que tinha data de 2015, mas era de uma faculdade que fechou em 2012. Na operação também foram recolhidos documentos na Câmara de Vereadores, na Secretaria de Saúde, Prefeitura e empresas terceirizadas. Após um ano de investigação, o Ministério Público do Rio Grande do Sul identificou 300 delitos envolvendo a prestação de serviços em saúde na cidade de Guaíba, que vão desde fraude em licitações até um esquema de fura-fila no SUS para beneficiar eleitores. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a Prefeitura contratava empresas para trabalhar no pronto atendimento e no SAMU da cidade. Só que as empresas contratadas para fazer o serviço subcontratavam outra empresa, que pertence ao presidente da Câmara, Renan Pereira. Só que a empresa do vereador não tem funcionários e sequer estava ativa. O Ministério Público apontou o envolvimento de outras 6 empresas nos contratos irregulares. Todos foram suspensos. A gente tem 2 secretarias municipais envolvidas, toda a comissão de licitação do município, facilitando que determinadas empresas tivessem ganhos extraordinários nas contratações, com valores com sobrepreço e superfaturamento, sempre sendo indicada por alguém, normalmente pelo secretário de saúde ou pelo secretário de administração. As investigações mostraram que 27 médicos contratados não tinham especialização em pediatria, requisito para a vaga. Por causa das suspeitas, o presidente da Câmara de Vereadores de Guaíba, Renan dos Santos Pereira, do PTB, foi afastado das funções. Além dele, também foram afastados dos cargos um vereador, o secretário de saúde, o da administração e 6 integrantes da comissão de licitações. 50 pessoas são investigadas. 30 tiveram os bens bloqueados. O presidente afastado da Câmara, o Renan dos Santos Pereira, segue negando as acusações e dizendo que é vítima de perseguição política. A Prefeitura informou que está disposta a colaborar com a investigação, mas que não vai se manifestar porque ainda não teve acesso ao conteúdo do inquérito. O Ministério Público informou que o afastamento dos servidores por 120 dias foi determinado para evitar prejuízo à investigação e que nesse período eles podem ser denunciados criminalmente ou por improbidade administrativa. E a Polícia Federal pediu mais tempo para concluir o inquérito que investiga o presidente Michel Temer. A filha do presidente vai ser chamada para prestar depoimentos. Isso é sobre uma reforma na casa dela que foi paga em dinheiro vivo, né, Juliana? Chico, bom dia a você, bom dia Ana Paula, bom dia a todos. Essa casa fica em São Paulo. De onde veio o dinheiro para a reforma? Por que pagamento em dinheiro vivo? São perguntas dos investigadores. O depoimento da filha de Temer será feito no inquérito que apura se o presidente Temer editou um decreto para beneficiar empresas portuárias em troca de propina. É a segunda vez que a Polícia Federal pede mais tempo ao Supremo para aprofundar a investigação que envolve o presidente Michel Temer, aliados dele e empresas que atuam no setor de portos. A primeira prorrogação foi no final de fevereiro. Agora, o delegado Kleiber Malta Lopes quer mais 60 dias para o inquérito que apura se o presidente editou um decreto para beneficiar empresas portuárias em troca de propina. Acusação que ele sempre nega.
O ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator do caso aqui no Supremo, ainda vai decidir se autoriza a prorrogação do inquérito por mais 60 dias. Se o prazo for prorrogado, a polícia pretende aprofundar a análise dos dados que vieram com a quebra do sigilo bancário do presidente Michel Temer. As informações sobre a movimentação bancária são do período entre janeiro de 2013 e junho de 2017. Além disso, a polícia também quer analisar o material que foi colhido na Operação Scala, feita no final de março, quando a polícia prendeu por 3 dias 2 amigos do presidente. Um deles é o advogado José Yunes, ex-assessor de Temer, que foi citado nas delações da JF. Os delatores disseram que Yunes foi indicado pelo presidente para intermediar um acordo judicial que envolvia uma empresa do grupo JF. Também foi preso na operação João Batista Lima Filho, o coronel Lima, suspeito de ter recebido dinheiro em nome de Michel Temer. E a filha do presidente, Maristela Temer, pode ser convocada pela Polícia Federal para prestar esclarecimentos na semana que vem, no mesmo inquérito dos portos. A informação foi divulgada pela repórter Andréa Sadi. A polícia quer explicações sobre uma reforma feita na casa de Maristela, que teria sido paga pelo coronel Lima. Há informações de que parte da reforma foi paga em dinheiro vivo, R$100 mil. O advogado da filha de Temer disse que ela vai prestar todos os esclarecimentos. A defesa de José Yunes tem dito que ele jamais recebeu dinheiro ilícito da Odebrecht ou de qualquer outra empresa. Os advogados do coronel Lima têm afirmado que é do interesse dele esclarecer tudo, mas que a saúde dele é muito delicada. Ana Paula, Chico. Ok, Juliana, obrigada. Até já. Até já. O juiz Sérgio Moro afirmou que o processo contra o ex-presidente Lula sobre o sítio de Atibaia vai continuar em Curitiba. Ele também determinou novas ações no processo. No despacho desta quinta-feira, o juiz Sérgio Moro disse que está havendo precipitação das partes, pois o acórdão, ou seja, a decisão da segunda turma do Supremo, ainda nem foi publicado. E só depois disso será possível avaliar a extensão do que foi julgado. Na sessão da segunda turma do Supremo, na terça-feira, os ministros ordenaram que sejam retirados das ações penais contra o ex-presidente Lula os depoimentos de delatores da Odebrecht. Pela decisão, o conteúdo deve ser encaminhado à Justiça Federal de São Paulo. Esses depoimentos trazem detalhes sobre a reforma do sítio em Atibaia, que seria para o ex-presidente, e sobre o Instituto Lula. No despacho, o juiz Sérgio Moro lembrou que a investigação sobre o sítio de Atibaia começou muito antes de serem tornados públicos os termos da delação da Odebrecht. E essa investigação, segundo o juiz, tem como base outras provas. Sérgio Moro citou as reformas do sítio, que teriam sido custeadas pelo grupo OAS e por José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Afirmou que a ação deve prosseguir normalmente e já definiu, inclusive, novos encaminhamentos, como datas para ouvir testemunhas. Moro destacou o voto do ministro Dias Toffoli, o primeiro a votar pela retirada das delações da Odebrecht do processo e responsável pela redação do acórdão. Moro escreveu: o eminente ministro foi enfático em seu respeitável voto ao dizer que a decisão da segunda turma tinha caráter provisório e foi tomada com base apenas em elementos que estavam disponíveis nos autos. O Ministério Público também já havia se manifestado com a mesma conclusão. Na petição que anexaram aos processos que tem Lula como réu, os procuradores da Lava Jato sustentaram que a segunda turma analisou os autos numa fase inicial, sem levar em conta os avanços da investigação. E disseram que a decisão do STF provocou um lamentável tumulto processual, que não causa mudança fática ou revisional. A defesa do ex-presidente Lula também já havia se manifestado no caso. Pediu que o juiz Sérgio Moro mande para a Justiça de São Paulo os 2 processos inteiros e não apenas as delações. A defesa sustenta que não há qualquer elemento concreto que possa indicar que valores provenientes de contratos da Petrobras foram utilizados para pagamento de vantagem indevida a Lula. Sobre o pedido da defesa de Lula, Moro afirmou que a decisão do Supremo não traz determinação expressa de declínio de competência. Essa discussão, diz Moro, deverá ser feita em um processo já proposto pelos advogados do ex-presidente e que ainda não foi julgado.
O advogado do ex-presidente Lula declarou também que, no entendimento dele, as decisões mostram que o juiz de primeiro grau pretende abrir um incidente processual para decidir se o Supremo agiu corretamente, o que, segundo a defesa, é incompatível com a hierarquia judiciária. O advogado disse ainda que houve o adiamento do cumprimento de uma decisão do Supremo. Antônio Palocci, que foi ministro dos governos de Lula e Dilma Rousseff, assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal em Curitiba. Esse acordo ainda precisa ser homologado pela Justiça. Palocci já prestou depoimentos aos delegados na Superintendência da Polícia Federal do Paraná e apresentou provas. As informações foram divulgadas pelo jornal O Globo. Palocci está preso desde 2016 e já foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E ainda responde a uma outra ação em Curitiba. Em depoimentos a Sérgio Moro, no ano passado, o ex-ministro admitiu o esquema de propina montado na Petrobras. A defesa de Antônio Palocci não se manifestou. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais autorizou a abertura de processo de impeachment contra o governador Fernando Pimentel, do PT. E esse é o terceiro pedido de afastamento de Pimentel do cargo. A mobilização já começou nos bastidores da Assembleia Legislativa. Tenho certeza que os deputados do bloco de oposição votarão na sua totalidade pelo afastamento do governador Fernando Pimentel. Eu não vejo esse pedido de impeachment como um fim, como uma dificuldade maior. E tenho certeza que na comissão ele vai ser arquivado, né? Vai prevalecer o bom senso. O governador Fernando Pimentel, do PT, é acusado de crime de responsabilidade por atrasar repasses de recursos à Assembleia Legislativa e ao Poder Judiciário. O líder do governo nega o atraso. A comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment vai produzir um relatório que deverá ser votado pelos deputados em plenário. Este é o terceiro pedido de afastamento de Pimentel. Os 2 primeiros foram rejeitados pela Assembleia Legislativa. Desta vez, a instalação da comissão foi autorizada pelo presidente da Assembleia, Adalclever Lopes, do MDB, que não estava na sessão. Formalmente, ele é um aliado de Pimentel. O governo de Minas afirma que o pedido de impeachment é inconsistente e sem sustentação jurídica, mas reconhece que é uma prerrogativa dos parlamentares, que saberão analisar o caso com a prudência necessária. Afirma ainda que, dadas as graves crises financeira e político-institucional por que passa o país e a proximidade das eleições, não é momento para aventuras políticas que coloquem em risco a estabilidade conquistada em Minas Gerais. O PT afirma que essa é uma tentativa de barrar a atuação de um governo democraticamente eleito a menos de 6 meses das eleições, com uma denúncia insustentável e sem a devida fundamentação jurídica. E a Justiça de Minas Gerais publicou a decisão do julgamento na segunda instância do recurso do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB. O tribunal manteve a condenação de 20 anos e 1 mês de prisão por peculato e lavagem de dinheiro no processo do Mensalão Tucano. Também ficou mantido o entendimento de só autorizar a prisão de Azeredo depois de esgotados os recursos na segunda instância. A defesa tem agora até segunda-feira para apresentar os chamados embargos declaratórios. Segundo a denúncia, o Mensalão Tucano teria desviado dinheiro para a campanha eleitoral de Azeredo em 1998. A defesa dele tem negado o envolvimento nesses crimes. O senador Aécio Neves, do PSDB, que na semana passada virou réu no Supremo, prestou depoimento à Polícia Federal. Juliana aqui de volta com as informações. Juliana. Ana, o senador Aécio Neves foi chamado pela Polícia Federal para dar esclarecimentos nas investigações que surgiram a partir das delações de executivos da JF, da Odebrecht, no esquema de desvio de dinheiro da Petrobras. Esse inquérito apura se Aécio Neves recebeu dinheiro da Andrade Gutierrez e da Odebrecht para beneficiá-las na construção da usina de Santo Antônio, em Rondônia. O depoimento durou 1h30. Nossa equipe registrou a saída de Aécio da sede da Polícia Federal em Brasília. No depoimento, o senador negou as acusações e pediu que a Polícia Federal identifique quem se beneficiou do dinheiro depositado em uma conta em Singapura. Segundo delatores, nessa conta entrou dinheiro de propina destinada a Aécio, como parte do esquema na usina. Aécio também foi perguntado sobre a versão de um dos donos da Andrade Gutierrez de que a construtora passou R$ 35 milhões à empresa
de um amigo dele para fazer o dinheiro chegar ao senador. Aécio negou ter recebido esse dinheiro. A defesa do senador disse que os próprios delatores afirmaram que as contribuições feitas para as campanhas do PSDB e do senador nunca estiveram associadas a qualquer contrapartida. O Superior Tribunal de Justiça determinou que as investigações contra o ex-governador do Paraná, Beto Richa, do PSDB, saiam do tribunal e sejam encaminhadas para a Justiça Eleitoral no Estado e para o juiz Sérgio Moro. Beto Richa tinha foro privilegiado e, por isso, era investigado pelo STJ, mas renunciou para concorrer às próximas eleições e perdeu o foro. A investigação foi aberta a partir de denúncias da Operação Lava Jato relatadas em delações da Odebrecht. Beto Richa é suspeito de ter recebido R$2,5 milhões de Caixa 2 para a campanha de 2014. A defesa de Beto Richa tem negado a acusação. Ana Paula, Chico. Obrigado, Juliana. E você vai ver daqui a pouco, pacientes denunciam a falta de remédios na rede pública em Pernambuco. Quase metade dos medicamentos fornecidos pelo SUS está em falta. E uma imagem vergonhosa no Tocantins. Isso aí, você está vendo essa montanha de lixo? Isso é um hospital. A gente volta já, agora 8h17, horário de Brasília. Pacientes reclamam da falta de remédios na farmácia do estado de Pernambuco. Os fornecedores não estão entregando os remédios porque não recebem os pagamentos. O Ministério Público investiga o caso. Adilson tem diabetes, precisa tomar insulina do tipo Lantus todos os dias. Mas a última vez que conseguiu pegar um medicamento de graça na farmácia do estado foi no dia 9 de janeiro, o suficiente para um mês. De lá para cá, a informação é sempre a mesma. Que não tem, eu pergunto, tem previsão? Não tem previsão nenhuma. E assim vai. A família gasta R$500 por mês para comprar a insulina. Acompanhamos a filha de seu Adilson em mais uma tentativa de pegar o medicamento na farmácia do estado. Filmamos a Ana de longe, porque nossa equipe não foi autorizada a entrar. Por gentileza, você poderia me dar informação se a Lantus já está disponível? A Lantus está sem previsão. Mais uma vez, o isopor voltou vazio para casa. Muda o paciente, muda o remédio, mas a história se repete. Seu Tennessee também não conseguiu o remédio para os ossos que a esposa toma. Não tem o medicamento, tem falta. Deram previsão de quando vai chegar? Não, eles não dão previsão. Se for comprar, quanto custa esse remédio? Olha, uma média de 4 mil acima. E precisa disso todo mês? Todo mês. A farmácia do estado de Pernambuco trabalha com 268 tipos de medicamentos que são distribuídos para os pacientes. São remédios de uso contínuo, considerados caros. Por isso, são entregues de graça para a população, quando tem no estoque. Enquanto os pacientes esperavam a vez de entrar, esta funcionária da farmácia veio informar quais remédios estavam em falta. Mesalazina não tem de 400 nem de 800, tá? Nenhuma previsão, senhora, para o Prolopa? Não tem. Risperidona nem de 1, nem de 2, nem de 3. No total, 117 remédios zerados, quase metade da lista que é fornecida. Há um ano, o Ministério Público investiga a constante falta de remédios na farmácia do estado. De acordo com a promotora responsável pelo caso, o principal motivo do desabastecimento é a dívida do governo com os fornecedores. Sem receber, eles decidiram interromper as vendas dos remédios. A gente tem feito audiências acompanhando com todo esse pessoal os pagamentos que vêm sendo feitos, as negociações que a Secretaria consegue fazer para ir saldando essa dívida, quitando esse débito e tendo de volta o fornecimento dos medicamentos. Enquanto o problema não é resolvido, o Paulo sofre com Parkinson. A última vez que ele pegou o principal remédio para controlar os tremores do corpo foi em dezembro. Chega até de vezes de não ir nem para fisioterapia, por não ter condições nem de sair de casa sem tomar esse remédio. Tomando o remédio, eu tenho a vida ativa. A gente vê muitos governantes falar qualidade de vida para as pessoas. Que qualidade de vida eu posso ter sem tomar medicação? Não tem como.
Tristeza, né? A Secretaria de Saúde de Pernambuco diz que a farmácia do estado tem quase 70% dos medicamentos e que os outros estão sendo comprados. No Tocantins, toneladas de lixo se acumulam no Hospital Regional de Araguaína, um dos principais hospitais públicos do estado. Tem tanto lixo acumulado que o depósito transbordou. As sacolas de material hospitalar estão espalhadas perto da lavanderia, entre os quartos, no setor de ortopedia. Uma vergonha, um vexame. Os pacientes, principalmente idosos, chegam ali a todo instante. A empresa responsável suspendeu o serviço por falta de pagamento e não recolhe o lixo já faz uma semana. A Secretaria de Saúde do Tocantins diz que renegociou a dívida com a empresa e que o serviço vai ser retomado hoje. Estamos de volta com mais do Noticiário Internacional. A sentença dada a 5 jovens acusados de estupro desencadeou uma onda de protestos na Espanha. Pedro Vedova está aqui de volta para explicar para a gente o porquê dessa revolta. Pedro. Oi, Ana, Chico. Grupos feministas acham que os 3 juízes do caso foram injustos com a vítima, que na época da agressão tinha 18 anos. Então, milhares de pessoas saíram às ruas de cidades espanholas gritando vergonha. Os 3 juízes do caso consideraram que não houve violência e condenaram os réus por abuso sexual, que tem uma pena bem mais branda. Pela lei espanhola, o estupro não pode ser caracterizado quando não há violência. Os 5 jovens acusados participavam do Festival de São Firmino em 2016, quando conheceram essa jovem e fizeram sexo grupal com ela sem proteção. Depois roubaram o celular dela e compartilharam as imagens na rede social. Que horror. Obrigado, Pedro. Voltamos às notícias aqui de São Paulo. Jaqueline Brasil, tem um sol entrando aqui no nosso estúdio. Que maravilha. Aqui, né? Gostou desse solzinho? Vai esquentar bem essa sexta-feira, hein? Pois é, daqui a pouco Isabela Camargo vai trazer todos os detalhes para vocês. E a gente traz o monitoramento do trânsito, porque muita gente está se programando, né, Trali? Como é que vai ser o trânsito mais tarde? Claro que vai ficar muito congestionado, mas agora... Vai ser um caos. Você que agora está indo trabalhar ainda já com a sua mala no carro, presta atenção. Radial Leste nos dois sentidos com o trânsito fluindo bem ainda, tá? A partir das 2 horas o trânsito vai começar a ficar bem carregado. Transporte coletivo agora, tudo bem. Muito legal. Daqui a pouco a gente volta, então. A casa onde o jornalista Roberto Marinho morou durante mais de 6 décadas vai ser aberta ao público no próximo sábado como espaço cultural. Um presente para o Rio e para quem gosta de arte. Presentão, Ana, porque são quase 1.500 obras importantes para a cultura brasileira. Os traços de Tarsila do Amaral, a leveza de Cândido Portinari, as cores de Alberto Guinhar, de Cavalcante. Tudo mais perto dos olhos. Esses e tantos outros artistas ainda eram estrelas em ascensão quando Roberto Marinho enxergou o talento. Na casa onde o jornalista viveu, a arte era uma paixão. Ao longo de 6 décadas, ele foi colecionando amigos, telas, esculturas, gravuras. Ontem a casa foi inaugurada pelos filhos do jornalista numa cerimônia só para a família e poucos amigos. A partir de sábado, o acervo particular de 1.473 peças vai ser aberto ao público. A primeira exposição é a Modernos 10. São obras de 10 mestres modernistas que viraram nomes consagrados e foram reconhecidos no mundo. A Casa Roberto Marinho não tem fins lucrativos. A instituição foi integralmente criada com recursos próprios da família, de forma independente, sem qualquer incentivo ou lei de isenção fiscal. Atualmente, se uma pessoa quer ver obras modernas do Guinhar, Portinari, Pansetti, tem uma certa dificuldade, porque mesmo o Museu de Arte Moderna, tanto do Rio como de São Paulo, são mais dedicados a maravilhosas mostras de arte contemporânea, mas o modernismo fica só no acervo. Então a ideia aqui foi nós darmos esse foco ao modernismo. Esta sala dedicada às obras do pintor paulista José Pansetti tem um significado especial. Roberto Marinho era grande amigo e incentivador do artista e sempre dava a ele muitas tintas, pincéis e comprava várias obras. E a do Pansetti, o trabalho preferido de Roberto Marinho entre todos da coleção, o boneco, para quem ele escreveu um texto bem carinhoso. No texto ele diz que se comove com a solidão do boneco e com o desenho da criança que irá se tornar um homem.
O espaço vai ter ainda mostras temporárias, como os 10 artistas contemporâneos. A casa, em estilo neocolonial de 1939, sempre foi palco de encontros culturais. Artistas, escritores, cantores marcaram a história desse lugar. A arquitetura do solar do Cosme Velho passou por pequenas alterações para virar Instituto Cultural. Na fachada ainda está a sacada original do quarto de Roberto Marinho. E o jardim de 10 mil metros quadrados, projetado por Burle Marx, mistura folhagens e esculturas, como a de Carlos Vergara. Uma coleção importante e eu acho que é uma coisa generosa de abrir para a cidade as coleções, entendeu? Nessa área onde fica o espaço educativo, o café, a livraria, tem uma obra num lugarzinho reservado. Esta escultura em bronze, de 1978, sem título. O autor é o dono da casa. Essa era uma habilidade de Roberto Marinho que pouca gente conhecia. A moldura do solar do Cosme Velho é a Floresta da Tijuca. Beleza natural e arte de qualidade por todos os lados. É assim o mais novo espaço cultural do Rio. É impressionante como há a possibilidade de perpetuar um acervo dessa ordem, né? Entregar isso para um público tão necessitado de uma presença cultural ampla e restrita. Então é uma nova casa fantástica para o Rio de Janeiro. Uma hora que a gente precisa de algo positivo para a gente, né? Verdade, cada obra incrível, né? Já queremos todos ir, né? Claro, bom para o Rio, bom para o país. Arte e cultura são necessários sempre, sobretudo agora, né, César Tralli? É, Chico, doido para fazer essa visita também. Olha só, Chico e Ana, a gente se despede de vocês com uma imagem que veio de Valinhos, cidade que fica perto de Campinas, interior aqui de São Paulo. Olha que incrível, um redemoinho que se formou dentro de uma empresa de transportes. Enquanto ele se desloca pelo estacionamento, um homem vai se aproximando. O fenômeno durou pouco mais de 40 segundos. De repente, ele se desfaz, ó. Olha que maravilha. Já pensou pegar carona aí para aproveitar o feriadão num desse? Parece até Vamos nessa? Uma fonte de água subindo, né? Barato, né? Que loucura. Legal, né? Legal. Bom fim de semana para todo mundo, um ótimo feriado, hein? Aqui, a gente mostrou mais cedo que a Polícia Federal pediu mais tempo para concluir o inquérito que investiga o presidente Temer. A filha dele vai ser chamada para prestar esclarecimentos. O Palácio do Planalto divulgou agora há pouco uma nota dizendo que todas as doações, aquisições ou investimentos feitos pelo presidente Temer são compatíveis com os rendimentos deles declarado à Receita Federal. Segundo a nota, a tentativa de envolver a família de Temer em notícias de suspeitas de lavagem de dinheiro desrespeitam a honradez do presidente. Ótimo fim de semana para você. E eu termino com um novo plano de Veneza para lidar com a multidão de turistas. Algumas zonas vão ser fechadas exclusivamente para moradores ou visitantes regulares. Essa medida começa a funcionar nesse fim de semana em fase de teste. A Prefeitura defende esse projeto para garantir segurança pública. Boa sexta-feira para vocês também. É isso. Outras notícias a qualquer momento, logo mais no Jornal Hoje. Ótimo fim de semana para você. Bom feriado para quem está de folga, que é o meu caso. Segunda e terça, tô aqui. Mas segunda tem mais Bom Dia Brasil. Tchau. E parabéns para você em Leopoldina, zona da Mata Mineira, 164 anos. E fale comigo, vai. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. É vida que segue.